E a pergunta é: por que você consagra o rapé? Pergunta-chave para quem quer entender do rapé, ou quer se curar, ou quer aprofundar mais nessa tecnologia, nessa medicina. E as pessoas às vezes não se dão conta dessa primeira porta que é tão simples se perguntar: por que você vai fazer o rapé? Por que você quer o rapé? Quando você pede um sopro para alguém, você vai numa cerimônia, ou quando você decidiu fazer em casa, foi alguém que te falou? Por que você decidiu fazer? Alguém te disse que era bom? Aí tá a importante chave, né, do porquê utilizar as medicinas e como você está utilizando as medicinas. Eu sou Marília Siriani, mentora multidimensional, mentora xamânica. O meu papel aqui é trazer a verdade sobre a medicina do rapé, porque se você quer aprender sobre ela, você precisa entender que ela é um espírito. E para você entender o campo espiritual e energético, você tem que aprofundar um pouquinho mais no conhecimento. Eu recebo muitas mensagens aqui, algumas falando sobre a própria experiência, algumas me perguntando, querendo que eu responda algumas coisas. Não tem como eu responder para vocês se esclarecer através de uma rede social, né? Mas eu tenho obrigação de falar esse outro lado das medicinas como uma forma curadora, né? Porque algumas pessoas teimam em falar somente da parte ruim, né? Não sei por que isso, não sei se é para proteger, se é para alertar, se é para conscientizar, mas aí também, na minha visão, sai um pouco do propósito, né? Porque se a gente fez e foi bom pra gente e teve muitas as aberturas, que eu sei que teve, porque eu vi, né? O rapé, ele abre os nossos caminhos, a nossa visão, ele é um guardião, um espírito. A gente tem que falar de uma forma consciente, é claro, mas ensinar, né? Trazer as verdades. E o que eu sinto dentro dessas perguntas que eu recebo é que há uma imaturidade. Por que eu falo isso? Porque as pessoas nem se conhecem, elas não passam por um processo de autoconhecimento e elas já querem fazer o rapé. E daí, não sabem separar as sensações, o comando, a mensagem do espírito do rapé, dessa energia que chega, porque ela nem sabe sobre a própria energia, sobre o que ela sente, sobre o próprio espírito. Então ficam essas dúvidas, ficam esses questionamentos: por que eu senti isso? Por que eu tive desconforto? Será que era espírito? Será que era o condutor? Será que era o tipo de medicina? Será que era o sopro? Existe também uma comparação da forma com que os indígenas estudam e ensinam, e a gente aqui na cidade tem que colocar os pezinhos no chão, porque a nossa realidade é totalmente diferente, tá? O aprendizado, ele existe, a consciência existe, a configuração para você pegar isso e aplicar na sua vida diária com a sua realidade. E a nossa realidade, dentro do sistema da Matrix aqui, é totalmente diferente. Portanto, o nosso corpo está totalmente diferente biologicamente, por tantas toxicidades que a gente tem aí, por tantas interferências externas. A nossa mente está completamente diferente de quem vive lá dentro da floresta. Porque a gente tem mais estímulos, tem mais preocupações, segue uma vida completamente diferente. Então não queiram comparar o que um pajé, os indígenas fazem dentro da floresta e como eles fazem com o que você faz aí na cidade, na tua casa, até as cerimônias. Tá? Existe um campo, inclusive energético e espiritual, totalmente diferente. E é preciso falar sobre isso, porque enquanto você não separa as consciências, enquanto você não se faz essa pergunta: por que está consagrando, enquanto você não toma a responsabilidade de buscar se conhecer para entender a diferença da frequência da energia que está adentrando o seu campo, e isso eu falo também a nível espiritual, tem muita gente aí falando de conexões com seus mentores, com seus guias e tal, mas nem sabem a própria energia. Então como é que vai saber diferenciar? Como é que vai saber entender se realmente é a sua energia ou é uma energia externa do campo espiritual? A mesma coisa é o rapé. E por isso, sim, tem que passar pelo conhecimento. É uma escolha, é uma decisão. As pessoas querem um caminho mais curto, né? Ah, não, eu vou fazer. Não se disponibilizam a aprender, a investir nisso para ter o conhecimento, aprender a consagrar de verdade, sabe? Porque hoje o que as pessoas estão fazendo é simplesmente tomando o rapé, não consagrando, que é totalmente diferente você aplicar um rapé e você consagrar um rapé. Eu falo sobre consagração. Eu falo sobre cura que esse mensageiro pode trazer na sua vida. Eu falo sobre um espírito totalmente poderoso que acessa camadas muito mais profundas do teu ser. E eu falo porque eu vejo, eu sinto, eu converso com ele e eu passei por vários processos de dietas e estudos, tanto na floresta quanto fora da floresta. E não me importa se as pessoas vão vir falar outra coisa, se elas têm a opinião delas. Eu tenho a minha verdade, eu carrego a minha verdade, porque é inegável o que eu vi acontecendo dentro da medicina do rapé. E dói, de certa forma, no meu coração eu ver tantas pessoas falarem de uma forma infantilizada, imatura e egoísta. Porque elas deixam o ego falar sobre uma dor delas, né? Ah, porque o rapé, porque não sei o que, não faço assim, porque eu não faço rapé, não sei o que. Outros se aparecendo, né? Como se fosse uma fantasia, né? Para poder maciar o ego. Medicina não é nada disso. Medicina é sustentação da própria verdade, é aprendizado constante, não é de uma hora para outra, é disciplina, é autoconhecimento, é expansão da consciência. E você precisa ter muito cuidado quando você faz a medicina do rapé e você não está buscando por isso,
Porque ele não é como as pessoas do sistema que fica achando formas de trazer a verdade para amaciar ego de ninguém. Todo caminho espiritual vai falar a verdade. A verdade os libertará. E o que é essa verdade? A verdade é muitas vezes aquilo que você nega, tem resistência, e está ali justamente para te tirar de um processo que não te permite evoluir, que não te permite crescer, não te permite melhorar. É claro que a gente precisa decidir se quer olhar essa verdade, porque a gente tem livre-arbítrio, mas ela está ali. Então o rapé, ela traz justamente a cartilha aberta, a verdade, sobre o que está no teu corpo, na tua mente, no teu caminho, no teu espírito, e que precisa ser curado, que precisa ser limpo, e principalmente abrir a sua visão, ter uma visão mais ampliada sobre as coisas. E aí quando você se pergunta, por que eu quero fazer o rapé, por que eu senti de fazer a medicina do rapé, eu posso te responder quais foram as sensações e por que você sentiu essas sensações, a partir dessa decisão do porquê você foi fazer. Não é igual para todo mundo a sensação, não é igual para todo mundo a abertura, a visão. Alguns têm um nível de conhecimento que vai abrir mais a mediunidade, alguns têm um processo ancestral que vai conectar de uma forma mais profunda dentro do caminho. Algumas pessoas entram apenas por curiosidade. Existem tipos de medicina também que estão com pH muito alterado e causam um processo totalmente desequilibrado nessa junção da medicina e acaba não sendo medicina. Muita gente não sabe disso, precisa saber que para ser medicina precisa ter o equilíbrio entre o tabaco e as ervas sagradas. E principalmente, para ser medicina, precisa ser muito bem rezado cada planta, para que essa consciência, sim, se transforme nessa configuração que adentra um campo trazendo uma informação a nível mais profundo. E alguns rapés que estão sendo vendidos aí não são rezados. Tornou-se um processo de comercialismo. Eles alteram, colocam um monte de coisa, misturam um monte de coisa, misturam um monte de ciências, e aí não vira em nada, vira numa criação para vender mais, né? O rapé que é rapé, ele tem a propriedade dele bem rezada, bem intencionada, bem preparada, com todos os elementos, com todas as frequências, com a manipulação correta, com a energia correta. Porque se nós estamos falando de um espírito, de uma energia, a gente não pode olhar só a parte matéria do rapé quando você consagra ele, né? Dentro do curipe, do aplicador, do pó que ele é. Você tem que entender que ele fica na camada física, trabalha a camada física, gerando-se um processo totalmente diferente, que eu ensino sobre isso no corpo físico, por isso que ele pode curar, sim, doenças e diversas coisas. Mas a condução, a intenção do sopro, quando ela se alinha ao rezo, a essa configuração ciência de cada planta, da propriedade de cada planta individual, ela adentra, acessa a sua glândula pineal e um processo energético dentro da sua configuração. E isso eu ensino dentro do estudo Guardiões do Rapé, onde eu acompanho o processo da dieta e ensino os estudos mais profundos, mais aprofundados, para você entender a manejar essa energia e saber de fato o que realmente é essa força. Eu posso garantir para vocês, do que eu vejo hoje aqui nas redes sociais, nas cerimônias, que acho que 20% das pessoas sabem de fato o que realmente é a medicina do rapé. E a maioria que acha que sabe, nunca teve dentro da floresta, nunca fez um processo de dieta, nunca fez um estudo mais profundo de jejum, de ritos, batismos iniciáticos, que é totalmente necessário se você quer ser um guardião do rapé. Não falo para receber, mas para consagrar você precisa sim passar por esse processo de forjar o teu ego, o teu corpo, trazer uma consciência, uma visibilidade do que realmente é tudo isso aqui, essa cosmologia dentro do processo da natureza, dentro da própria medicina. Então, o que eu entrego realmente é para quem já está buscando um nível mais elevado de consciência e está disposto a viver o processo, né? Caminhar. Porque o estudo não está na apostila. Não está em nenhum cursinho aí. Caia fora se alguém te falou isso. O estudo é com ele mesmo, porque ele te ensina durante essa jornada, esse propósito que é feito num período de tempo, que é um rito de passagem. E aí você precisa de um acompanhamento, porque vai vir questionamentos e você não está ali para tirar dúvidas, você está ali para trazer clareza, a busca da tua visão. E aí é onde eu criei um método próprio, a partir do meu estudo e da orientação do rapé, de poder guiar as pessoas a viverem o seu caminho, o seu processo individual, com a sua maestria, com segurança, com amor, com respeito e com esse despertar mediúnico que faz com que você entenda melhor a sua energia e uma energia externa, tanto ancestral, dos seus guias, do campo multidimensional e da própria medicina, para poder entender e ter o objetivo de estar consagrando. Porque se não tiver esse objetivo de expansão, de melhora, de evolução, de despertar, não tem o porquê de estar consagrando a medicina do rapé. O restante, se for fora disso, é fuga, é muleta, é curiosidade e é um perigo na mão de quem não sabe o poder que está trabalhando, o poder que está mexendo e a consciência que está mexendo sem saber conduzir. Se você sentir esse chamado para ter o meu acompanhamento, a minha guiança dentro desse estudo e realmente estiver comprometido com isso, sem groselha, sem mimimi, com maturidade, para acessar a abertura desse espírito na sua vida como um guardião do seu caminho, do despertar, da sua evolução,
pode me chamar no direct que eu te passo informações e a gente pode estar tendo essa troca, essa sintonia e essa preparação para uma jornada maravilhosa dentro de um caminho multidimensional, junto à Mãe Natureza e junto aos saberes ancestrais. Racha, muita luz, muita paz.